Nesta lição vamos continuar com a matéria da lição anterior, em particular a percepção com cor, a segunda parte. Os dois tópicos principais a abordar são a conversão entre espaços de cor e alguns exemplos de aplicação em MATLAB. Os livros recomendados continuam a ser o Burger e o Gonzalez, que servem de complemento a esta lição. A primeira parte vamos falar de conversão entre espaços de cor, em particular RGB e HSV. E aparece aqui à cabeça RGB e HSV, talvez os dois modelos de cor mais usados, portanto os espaços de cor mais interessantes para as diversas aplicações. Começamos pelo RGB, só para recordar que de facto os valores de RGB aparecem duas variantes, ou de 0 a 255 ou de 0 a 1, são perfeitamente equivalentes. Está aqui o cubo de cores que foi apresentado na primeira parte. E por outro lado temos os valores de HSV, portanto no espaço HSV os diversos componentes aparecem nas seguintes gamas. O H, normalmente dito em graus, de 0 a 360, recordando, como falámos na lição anterior, é uma medição de um ângulo ao longo deste círculo do cone. Não obstante, alguns softwares, e o MATLAB é um deles, o H aparece normalizado no intervalo de 0 a 1. Mas é mais intuitivo, se calhar, pensarmos na distribuição em graus, e 0 a 60 são os vermelhos, sensivelmente aqui é 1/6 do círculo, de 60 a 120 os amarelos, assim sucessivamente até ao final. Portanto, o valor de H, muitos softwares utilizam de 0 a 360, ou muitas notações. Alguns softwares reduzem-nos a 0,1 para facilitar os cálculos, mas os processos são equivalentes, como veremos adiante. As outras duas componentes, a saturação e o valor, o value, estão na gama de 0 a 1, e isso é mais ou menos transversal nos diversos softwares e aplicações. Portanto, são estes os dois espaços que vamos converter reciprocamente. Bom, antes disso, para ilustrar um pouco a relação, que não é linear, entre o HSV e o RGB, vamos executar um comando que é fornecido online na página da disciplina, e que os estudantes podem experimentar, e que eu vou mostrar aqui, e onde vou destacar dois pontos principais para ilustrar a relação entre os dois espaços de cor, HSV e RGB. E os tópicos que eu vou tentar salientar mais são a questão da saturação, corresponde a RGBs iguais e os cinzentos, e como a relação não linear, variando os RGB, há variações lineares de HSV. Vamos ilustrar esse conceito. Está aqui então a aplicação lançada da linha de comando, onde podemos fazer algumas experiências ilustrativas. Deste lado da aplicação temos os três parâmetros de HSV e o Saturation Value, e do outro lado o RGB. E a aplicação permite variar qualquer um destes 6 parâmetros independentemente e ver as consequências nos outros. Por exemplo, se calhar o mais interessante para começar, olhamos para a saturação. Quando colocamos a saturação em 0, a cor que resulta, portanto, que aparece aqui em cima nesta região, vai ser um cinzento, que corresponde exatamente à situação onde as componentes RGB são iguais. Elas são controladas aqui por este outro valor do value, que é a intensidade. Se variarmos o valor de intensidade, claro, um valor 0 já tínhamos visto antes, que corresponde à ausência completa de luz, portanto, cor preta, chamamos-lhe assim. É curioso, com a saturação a 0, quando variamos aqui o value entre 0 e 1, ou se quisermos na escala 255 para ficar similar às outras, vemos que o RGB do lado direito estão a variar
de forma alinhada, de forma igual. Ou seja, quando a saturação é zero, o valor e o valor varia, o value, a intensidade varia, a componente RGB mantém-se uniforme nas três componentes. Notar quando a saturação é zero, o hue, portanto a natureza da cor, a posição no espectro do arco-íris é indefinida. De facto, quando a saturação começa a aumentar, vemos que já temos um hue possível de variar. E quando variamos o hue, portanto, vamos pôr a saturação elevada para se perceber melhor as cores, e já agora vamos pôr também um valor elevado para a cor se ver bem. Desde um vermelho, desde um extremo do arco-íris até outro extremo do arco-íris, e nota-se uma evolução linear ou contínua, monótona mais corretamente, da cor. Do outro lado, no RGB, nota-se alternâncias, intermitências, descontinuidades, portanto não é monótona. Portanto, a relação entre as cores do hue faz gerar um comportamento muito irregular nas componentes RGB. Claro, se tivermos uma dada hue e voltarmos a mexer na saturação, repare-se que o hue torna-se indefinido outra vez zero, como tínhamos visto há pouquinho. Por outro lado, se mexemos na componente RGB independente, vemos fenómenos mais estranhos ou digamos alternativos, que é as outras componentes HSV adequam-se também para manter a relação RGB e HSV a par. Pronto. De facto, olhando para esta experiência, já se está a imaginar a dificuldade que é fazer segmentação de cor em RGB, porque não há não há monotonia, não há um crescimento uniforme ao longo de uma gama de cores como há em HSV. Portanto, as variações nas componentes RGB são sempre mais irregulares na cor que resultam, e essa é uma das grandes razões, ou talvez a grande razão, para usarmos HSV para segmentar a cor, como vamos ver nos exemplos a seguir. Só para terminar a aplicação, esta aplicação tem também aqui a possibilidade de mexermos diretamente no cone. Não será bem no cone, será só na superfície, na face superior do cone, em que podemos mexer no ângulo aqui e assim variar o hue, mas ao mesmo tempo também mexer na saturação, que é mexer no raio deste indicador. O value não se controla aqui. Para controlar o value teríamos de ter um cone que não está aqui representado e que só podemos controlar desta forma. Pronto, tendo ilustrado experimentalmente a comparação entre estes dois modelos, podemos passar à matemática da operação, da conversão entre os dois espaços. Bom, o primeiro passo vai ser a conversão de RGB para HSV. Provavelmente este vai ser um dos primeiros passos que faremos depois em MATLAB, e mais tarde depois regressaremos no RGB para completar o processo. Ok, para converter de RGB para HSV, o primeiro valor a determinar é o V, e é muito fácil determinar. O V é o maior dos valores de RGB, portanto é o max de RGB, e isto é muito expedito, muito fácil de calcular. O S traduz a gama total de valores de RGB em relação a V, portanto a amplitude dos extremos das três componentes RGB em relação ao valor de V, que é o máximo. Ou seja, por outras palavras, S vai ser a diferença entre o máximo das três componentes RGB menos o mínimo a dividir pelo máximo. Ou, de forma mais compacta, S igual a V menos mínimo de RGB a dividir por V. É claro que o V não pode ser zero. Se V for zero, então a saturação é arbitrada zero. O H é um bocadinho mais complicado de calcular. Depende de RGB do seguinte modo: se o R, o G e o B forem iguais, H é indefinido.
não há cor. Portanto, são os cinzentos. Na prática, atribui-se o valor 0, mas temos de ter algum cuidado. Quando olhamos para uma representação HSV, o valor 0 não quer dizer necessariamente vermelho. Depende da saturação. Se a saturação for 0, o significado é indefinido e não é vermelho de certeza. Se S for 0, o H igual a 0 não representa um vermelho e, portanto, ele é na verdade indefinido, mas como não há forma fácil de representar, atribui-se-lhe o valor 0. Alguns softwares podem atribuir algo equivalente a not a number ou undefined, mas a maior parte não, atribui-lhe o valor 0 arbitrariamente. Bom, caso contrário, se esta condição não se verificar, portanto, se não for um cinzento, portanto, o H não é indefinido, o processo depende deste valor que aqui está. Os cálculos são relativamente elaborados, não é muito relevante falar deles aqui, mas a literatura dá mais detalhes e, em particular, está aqui um site que explica, digamos, de forma bastante prática, o cálculo, e a literatura tem muito mais detalhes. Mas em MATLAB basta usar a função RGB to HSV para fazermos a conversão e o problema fica resolvido muito rapidamente. Em sentido contrário, passar de HSV para RGB é um processo que resulta necessário quando fazemos o tratamento todo em HSV, por exemplo. Pode ser bastante mais fácil arrumar ou tratar ou processar em HSV, eliminar regiões, etc. E depois voltar a converter para RGB para razões de storage, de representação, de visualização, mais para isso. No entanto, este processo não é tão expedito mesmo assim, portanto, em geral, menos imediato do que o anterior. E começar pelos casos simples. Se S igual a 0, portanto, se não há saturação, então RG e B são iguais, igual ao valor de V. Portanto, recorde que nós temos H, S e V e queremos obter RGB. Portanto, quando S é igual a 0, a conversão é simples. Se o S não for 0, então é preciso fazer algumas operações. Vamos criar aqui alguns cálculos intermédios que vamos resumir de forma, digamos, relativamente apressada, porque não é muito crítico. Obtemos um conjunto de termos sucessivos. Ok, estamos a assumir que o H aqui pertence ao intervalo 0 a 360. Portanto, ao fazer esta divisão, caso contrário, teríamos que usar um fator de escala de dividir por 360. Pronto, sucessivamente obtemos estes termos, C, depois o F em função de C e do H. Obtemos estes termos auxiliares, P, Q e T, seguindo estas operações. Verifiquemos que isto é conhecido, o F vem dali, o S, obviamente, conhecido. Temos estes termos e, à custa destes termos, finalmente obtemos o RGB dado desta forma. O valor, que entretanto já foi determinado, é indicado antes, portanto faz parte do conhecimento que nós temos, melhor dito. Pronto, somamos o P e o Q e o T, esses sim, determinados aqui antes, e obtemos as componentes RGB. Mais uma vez, em MATLAB existe uma função que faz essa conversão por nós, HSV to RGB, portanto não precisamos nos preocupar com estas contas. Outras conversões comuns, RGB para YV. O modelo YV é muito usado nos sistemas PAL de vídeo. Temos a luminâncias dos componentes de cor, que são resultantes das componentes primárias, como já apresentado anteriormente, na primeira parte deste capítulo da cor. O MATLAB não tem funções específicas para a conversão, mas se for necessário, portanto, se aparecer um formato em uma situação em que seja preciso converter para YV, usa-se uma matriz destas. Pronto, o Y, sinal de luminância, obviamente tem esta composição, que não estranhemos,
está aqui o 59% do G, o 11% do B, o 30% do R, portanto esta relação já vem, é o RGB to Grey, pronto, isto é a luminância, e depois temos os outros sinais de cor, que são as diversas combinações de RGB. Uma outra conversão, não posso dizer muito importante, é muito importante nos Estados Unidos, pelo sistema NTSC, também é um sinal de luminância dos componentes de cor. Em MATLAB há as funções, note-se, o MATLAB tem funções especiais para isso, NTSC to RGB, RGB to NTSC, portanto sinais de vídeo muito usados nos Estados Unidos. De qualquer forma estão aqui as fórmulas, passar dos sinais dos tais Y no Q, portanto luminância, os dois sinais de cor, comparados com que permite obter RGB e vice-versa, quando temos RGB converter para Y e Q. Não são muito importantes, portanto não falaremos mais dele. Um formato importante, porque aparecem muitas webcams, é este YCBCR, muitas webcams que, para além de RGB, costumam produzir YCBCR e algumas delas até mesmo só este. Portanto, é um formato muito comum e é muito provável de encontrar e portanto, possível é muito frequente encontrar e possível de ser usado facilmente no MATLAB, graças a estas funções que o MATLAB tem, YCBCR to RGB e RGB to YCR. Por exemplo, quando adquirimos imagem de uma webcam, se ela vier em formato YCBCR, se a quisermos visualizar em condições, temos de converter para RGB. Caso contrário, a cor vai-nos aparecer distorcida, porque o MATLAB, quando visualiza uma imagem, está a assumir que ela é RGB. Se não for, temos esta questão. Pronto, por alguma razão, se for necessário voltar ao formato YCBCR, menos provável, mas for necessário, o MATLAB dispõe destas funções. Ok, para ilustrar um pouco estas funcionalidades de espaços de cor, vamos fazer aqui dois exemplos relativamente simples, mas demonstrativos da utilização da conversão de cor, em particular no espaço HSV. Ok, este primeiro exemplo em MATLAB, que vou já mostrar a execução do código, mas antes de mostrar a execução do código, só relembrar algo que já foi dito noutra ocasião. O MATLAB, quando lê uma imagem a cores, que está armazenada no disco, ou adquirida de uma câmara, mas na maior parte das vezes lida do disco, a imagem é guardada numa matriz com 3 folhas, portanto uma matriz tripla, se quisermos pensar, isto era a primeira folha, a segunda folha, a terceira folha, representada desta forma, e cada uma das folhas tem um significado. A1, A2, A3 são, perdão, A 2 pontos, 2.1, A 2 pontos, 2.2, A 2 pontos, 2.3. Isto é a terceira dimensão. Este 1 corresponde a este que aqui está, aquele 2 é aquela folha e o terceiro é aquela folha ali. Claro que estes 2 pontos são a linha e a coluna. Quando convertemos para HSV com esta operação, admitindo que lemos RGB, e normalmente o MATLAB assume que quando a imagem está guardada em disco está em formato RGB, quando fazemos esta conversão, a imagem convertida é também uma matriz de 3 folhas, só que agora os significados são diferentes. HSV de 1 é a componente H, HSV 2.2.2 é a saturação e o 2.2.3 é o valor. Está aqui um pequeno código que mostra como é que podemos obter a máscara dos verdes, e vamos ilustrar executando um pequeno programa em MATLAB com este resultado que está aqui. Assim, temos aqui a janela em MATLAB, que já executou uma parte do código de carregar o objeto, carregar a imagem e que visualizamos aqui, carregar a imagem no disco e que visualizamos aqui com os objetos internos, são legos de múltiplas cores. Separamos as 3 componentes, que a imagem A, portanto, pegar na primeira matriz deu o componente R, que está aqui, que é aquela, a componente G, que é a segunda, e a componente B de Blue, que é a terceira. De seguida fez a conversão
fez a conversão e criou-se uma máscara para os objetos vermelhos a partir do HSV. Reparemos que não foi a partir das componentes RGB, foi a partir da conversão HSV. Portanto, esta imagem que está aqui, a imagem binária, é uma máscara que foi criada, já vamos ilustrar por exemplo dos verdes, uma máscara foi criada a partir do HSV. Claro, podemos depois pegar nessa máscara para selecionar os objetos vermelhos. Tínhamos aquele ali, outros mais discretos, está aqui em baixo e está ali outro pequeno, objetos vermelhos. E esta segmentação fez olhando para o HSV. Por exemplo, no caso do verde, o código até está aqui em baixo, aqui deste lado. Escolhemos esta gama, H maior que 0.3, H menor que 0.5 e metemos uma terceira condição aqui adicional. Portanto, estas duas primeiras limitar as cores e a saturação. Exigimos que a saturação fosse no mínimo 30%, porque senão algumas cores aqui que não são uns verdes muito pouco saturados, estes brancos aqui de sombra devido à pobre iluminação da cena ou à qualidade da câmera, então exigimos que a saturação fosse ligeiramente marcada, portanto, para não apanharmos os cinzentos que apareceriam ali. Pronto, e o raciocínio leva-se também para os amarelos. A componente amarela de facto, está também numa gama apropriada e vemos que foi fácil. Está aqui o exemplo para o verde, mas o exemplo para os amarelos e para os vermelhos, ou para qualquer outra cor, seria relativamente fácil de resolver, como depois se verá em exercícios práticos. Ok, este exemplo simples permitiu-nos ver a criação de uma máscara para selecionar objetos, neste caso verdes, em que temos aqui o hue dita a gama de valores e a saturação exige que a cor seja minimamente pura, como dissemos há pouco. Passando a um segundo exemplo, um pouco mais exigente, em que se pretende aplicar a cor para separar o fundo. E o desafio lançado é o seguinte: dada esta imagem que está aqui, obter as máscaras dos objetos por iluminação dos pixels do fundo. Portanto, a ideia é obter esta imagem aqui em baixo para separar os objetos do fundo. Bom, isto parece... é um problema que convém equacionar. Porquê? Dado que o fundo não é uniforme, binarizar pode não ser suficiente, ou seja, mesmo converter para níveis de cinzento e depois binarizar, ia ser bastante difícil, porque o fundo tem alguma textura e as intensidades que o fundo tem podem-se encontrar, não dizemos a cor, mas as intensidades podem-se encontrar noutros objetos, não ia ser fácil. Mas se recorrermos à cor, vamos ver como o exercício pode ser bastante simplificado, mesmo que o fundo não tenha uma cor uniforme, mas tem um conjunto de propriedades que podemos explorar. E é esse o desafio. Vamos obter uma gama de valores HSV que caracterizam o fundo e assim poder segmentar. Como é que se podia fazer isso? A ideia é pegar num excerto do fundo, por exemplo, como este, ou seja, dada esta imagem, poder-se-ia definir uma zona aproximada da imagem que não apanhe mais nada, mais nenhum objeto, e pegar num pedaço destes, separá-lo, portanto um processo que podia ser feito manualmente para um dado fundo, e pegar num objeto como este e caracterizá-lo para depois eliminar o fundo ou separar as imagens, que é o que vamos fazer na continuação do exercício. Ok, está aqui o código que explica como podemos fazer a separação. Vamos admitir que aquele troço que vimos ainda agora, portanto, que este excerto do fundo se chama BackGD1 JPEG, isso é relevante. Os passos são criar a representação HSV, portanto de RGB para HSV. Para facilitar a escrita, vamos separar isto a matriz nas três folhas. O H é a primeira folha, o S é a segunda folha, o V é a terceira folha. Vamos definir uma tolerância
para obter os limites, para não sermos muito rígidos. Se quiséssemos ser muito rígidos, punhamos para uma tolerância zero, ou seja, os limites a usar para a segmentação era o total do extremo do histograma, que já vamos mostrar, e que aliás podemos mostrar já. Estão aqui os histogramas para HSV daquela região, portanto deste pedacinho. Isto é, o H está compreendido entre estes valores, o S está compreendido destes valores e o V está compreendido destes valores. Como é que estes valores foram obtidos? Foram obtidos com este comando do MATLAB, stretch limbs, ou seja, o stretch limbs o que devolve, de outra forma, o stretch devolve os extremos da imagem com uma dada tolerância. Portanto, a imagem, neste caso, a imagem H, a componente H da imagem, é assim mais correto, este H-limbs ia ser um array com estes dois valores que aqui estão, 0.22 e 0.26. Como é que isso é? O stretch limbs lê o histograma e devolve-nos estes valores com uma tolerância. Repare-se que não está a apanhar tudo, ou seja, há aqui alguns valores que não vão ser considerados na nossa máscara. Nota-se mais na saturação. Na saturação fazemos a mesma coisa. Recorde-se que este HSV são matrizes simples, e para o MATLAB, quando fazemos o stretch lim, o que ele vai mesmo é procurar os extremos do histograma, neste caso 0,19, 0,46. Se a tolerância fosse 0, estes valores também eram incluídos, provavelmente viria desde aqui de trás até ali o histograma, e a mesma coisa aqui para o valor. Se a tolerância fosse 0, apanharia estes, mas como temos uma tolerância de 0,5% a 99,5%, portanto, isto é a percentagem de quê? Do número total de pixels. Portanto, o que isto diz é quais são os limites de H, de S e de V, desprezando os 0,5% de pixels mais à esquerda e neste caso os outros mais à direita, os 0,05% à direita. Portanto, estas três operações permitem obter os limites de cor, os limites descritores de cor daquele objeto, e que estamos prontos a usar. Ou seja, este H-limbs, S-limbs e V-limbs vamos usar na operação seguinte para fazer a segmentação da imagem. E exatamente é o que fazemos aqui. Vamos imaginar que carregamos a imagem, chamamos animals, convertemos HSV para RGB, definimos, isto é exatamente a mesma operação que já tínhamos feito antes, só que agora para a imagem, e vamos criar uma máscara em que dizemos que a máscara é os H's maiores do que o primeiro valor dos limites e menor do que o segundo valor dos limites. Portanto, selecionar toda a zona que tenha H's desta natureza, ou seja, vai apanhar o fundo e provavelmente outras coisas, mas se adicionarmos uma outra condição, portanto, mask igual a mask and a condição da saturação, portanto, a saturação maior do que certos valores e menor do que certos limites, estamos a adicionar uma condição adicional para a saturação, portanto, estamos a restringir a gama de objetos, ou a gama de pixels que estamos a selecionar, e se ainda quisermos ser mais exigente, uma última condição, para impor também que o V tenha que ser maior do que o mínimo e menor do que o máximo. Portanto, esta terceira condição. Com estas operações, definimos a máscara para o fundo da imagem. Se negarmos, ficamos com a imagem para os objetos, ou seja, os animais, porque é a negação do background. Pronto, se eliminarmos com o BWR Open objetos pequenos, 100 pixels, eventualmente, se quisermos também limpar os objetos que estão no bordo, estes dois comandos já são opcionais, não é? Se bem que este, se calhar, é notório porque há sempre alguns pixels que escapam, conseguimos obter a nossa imagem devidamente filtrada do fundo, ou seja, suprimiu-se o fundo. Este raciocínio pode ser estendido para outros tipos de fundo. Claro que não é universal, depende da natureza dos objetos, pode não ser fácil separar
Neste caso, e em muitos outros casos, isso é possível. Portanto, esta é uma das aplicações bastante convincentes do recurso à representação HSV para separar cores de uma imagem, neste caso do background.